Aqui é o professor Washington Rodrigues, no canal Juazeiro, a Cidade Educadora, aula em rede. E hoje nós vamos falar sobre o legado da escravidão e o preconceito contra o negro na América. Bom, estima-se que o Brasil recebeu mais de 4 milhões de escravos africanos entre 1550 e 1850. A Lei Áurea, em 1888, encerrou a escravatura, mas deixou os negros à margem da sociedade. E desta forma, os afrodescendentes ainda são vítimas do preconceito, da exclusão social, legado herdado da escravidão. Porque, gente, logo depois da Lei Áurea, que dava a liberdade a todos os negros escravos, eles tiveram de trabalhar, porém não encontravam trabalho. E muitos, por não ter trabalhos, alguns se tornam-se bandidos, né? Vão roubar. E por isso, desde já, o preconceito contra os negros já começa a partir daí, principalmente a partir da Lei Áurea. Bom, após o segundo reinado, a população negra foi explorada com empregos de baixa remuneração e sem nenhuma qualificação para exercer o papel de maior relevância no mercado de trabalho. Além disso, até recentemente, o governo brasileiro não havia tomado nenhuma ação efetiva para promover a integração econômica e social dessa população, visto que o Estatuto Racial marca o jurídico contra as desigualdades, né, que foi sancionada em 2010. Além disso, apesar do racismo ser considerado um crime em 1989, essa atitude ainda é latente no país. São frequentes manifestações, injúrias raciais, especialmente por meio das redes sociais. Durante o período colonial imperial, a economia brasileira foi baseada na mão de obra escrava, que perdurou por 300 anos e teve seu fim apenas em 1888. Devido à promulgação da Lei Áurea, porém, é incontestável que esses 3 séculos, os negros, que sofrem ainda hoje com os resquícios da escravidão, com a baixa escolaridade, o racismo, as desigualdades econômicas, diante dessa perspectiva, cabe avaliar os fatores que favoreceram excludente ao quadro. E por esse motivo, os ciclos econômicos do Brasil, desde o pau-brasil, foram mantidos, alimentados, explorados com esse tipo de mão de obra. Só que os índios brasileiros morriam aos montes em função desse choque epidemiológico, que eram as doenças trazidas à época, como a varíola, o sarampo. O Brasil foi um país do hemisfério que mais resistiu a abolir o tráfico negreiro e o que mais tempo demorou a abolir a própria escravidão. Mas quando você olha os livros de história no Brasil, a escravidão aparece como se fosse um assunto quase secundário. No mais dos 300 anos de existência da escravidão africana na América e nos anos em que existiu a escravidão indígena, as populações escravizadas resistiram de diferentes formas ao processo de escravidão, de resistir. Entretanto, não significa aqui suportar, mas sim lutar contra a dominação imposta pela liberdade. E aí eu posso falar para vocês que os principais movimentos contra a escravidão, eu coloquei aqui 3, mas teve outros movimentos que lutaram contra a escravidão, né? A Revolta dos Malês, a Sabinada, o Quilombo dos Palmares. Quem não viu falar na figura de Zumbi, né? Que foi o líder do Quilombo dos Palmares, aonde a maioria dos negros, quando fugia das fazendas, iam tentar o quê? A procura do quilombo, né? O que era o quilombo? O lugar de refúgio dos negros que fugiam dos fazendeiros, né? Que fugia dos castigos dos feitores e que também fugia dos capitães do mato. E aí, por esse motivo, eu coloquei esses 3 movimentos aqui, que foi realizado pelos negros. E hoje nós temos aí filmes que falam sobre essa libertação e essa fuga do negro, tais como
o besouro, né? Então, gente, vamos lá, vamos se posicionar que a escravidão foi um prejuízo, principalmente para os afrodescendentes. E o nosso desafio é o seguinte: quantos anos os negros foram escravizados no Brasil? E até a próxima.